Boa noite. Já lhe ocorreu que se você não tem dinheiro, alguma coisa está errada com você? E que a inflação e a recessão são uma espécie de fantasia coletiva? Que você pode comer e emagrecer ao mesmo tempo, sendo gordo? Se a vida lhe deu um limão e você não sabe o que fazer, experimente fazer uma limonada? Pois é, parece engraçado, mas não é. Estas frases fazem parte do discurso de um médico que se tornou um fenômeno brasileiro no ramo da neurolinguística, ou, como querem alguns, da autoajuda. Estamos falando do médico Lair Ribeiro, o convidado desta noite no Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, há 48 anos, Lair Ribeiro já vendeu mais de 800 mil exemplares de seus 5 livros. Entre eles, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso e Emagreça Comendo. Mais de 30 mil pessoas já passaram por algum dos seus 26 cursos. Estima-se que, oficialmente, o Dr. Lair Ribeiro fature por ano em torno de 600 mil dólares. Grandes organizações, inclusive multinacionais, têm procurado sua assessoria para melhorar o trabalho de seus executivos e o faturamento da empresa. Nós vamos saber qual é o segredo do sucesso do Dr. Lair Ribeiro hoje. Para entrevistá-lo, nós convidamos Ricardo Melo, repórter da revista Exame, Lázaro Varga, repórter da revista Caras, Ivan Ângelo, editor executivo do Jornal da Tarde, Maurício Sticer, repórter da Folha de São Paulo, Roseli Tardelli, apresentadora do programa Opinião Nacional da Rede Cultura, Pepe Escobar, repórter da Folha da Tarde, e Clô Guilhermino, psicóloga, diretora do Instituto de Programação Neurolinguística Aplicada. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido por outras 13 emissoras em todo o país. TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul, TV Pernambuco, TV Ceará, TV Minas Cultural e Educativa, TV Maíra de Rondônia, TV Três Fronteiras de Nanuque, Minas Gerais, TV São Bento do Sul, de Santa Catarina, TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte e STV de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Como o programa de hoje foi gravado, não haverá perguntas por telefone. Boa noite, doutor Lair. Boa noite, Jorge. Um prazer muito grande estar aqui. Prazer é nosso. Esses programas de autoajuda, esses livros de autoajuda, ainda que o senhor não se considere um especialista em autoajuda, vamos dizer assim, mas as pessoas o considerem e o senhor está mais ou menos nesse ramo de sucesso com livros desse tipo, até que ponto existe o risco desse tipo de trabalho cair no que se chama de charlatanismo? Bom, o risco sempre existe, porque todas as vezes que alguma coisa faz sucesso, sempre vai alguém no vácuo. É muito difícil você distinguir o joio do trigo. Então, esse risco sempre existe. Eu acho que o que tem que ser checado são os resultados. As explicações mudam, os resultados são os mesmos. Quer dizer, se você está obtendo resultado, vá em frente. Se você não está, mude a sua estratégia. E qual é a diferença entre o que o senhor considera autoajuda e neurolinguística? Bom, primeiro eu gostaria de enfatizar que neurolinguística representa somente 20% do meu trabalho. Apesar de eu ser classificado como neurolinguista, e eu sou formado, sou mestre e pertenço à Sociedade Americana de Programação Neurolinguística, isso representa 20%. Eu trabalho, na realidade, Jorge, com 5 tecnologias: aprendizado acelerado, pensamento lateral, programação neurolinguística, Gestalt e uma terapia corporal chamada 3-in-1. Eu fiz um pacote que não é econômico, que eu chamo de vanguardismo. Significa correr na frente ao invés de correr atrás. Então, neurolinguística é um dos componentes, mas eu seria muito satisfeito em discutir esse aspecto aqui também com todos vocês. Mas o senhor podia definir um pouco para a gente, quer dizer, qual é a diferença da autoajuda? Defino. Dessas frases de efeito que todos dizem. Eu acho o seguinte, se você pega um livro de autoajuda no conceito genérico, qualquer livro é de autoajuda, porque se você pegar um livro de geografia e estudá-lo, ele vai lhe ajudar. Agora, no conceito que existe nos Estados Unidos de autoajuda, significa um livro que vai substituir o terapeuta, que vai substituir o médico, que não é o caso dos meus livros. Por isso é que no conceito americano, que eu conheço de autoajuda, é um indivíduo que vai comprar um livro e ele está deprimido, ele vai ler o livro, ele não precisa ir no terapeuta, ele não precisa ir no médico. O meu livro não substitui isso. Por isso que eu não gosto de ser chamado livro de autoajuda. O meu livro ensina, sim, como você pode usar o seu cérebro de uma forma melhor, como você pode se tornar mais inteligente, como você pode fazer mais distinções e com isso a sua vida vai ficar mais fácil. Agora, por que o senhor diz que inflação e recessão são fantasias coletivas? Não, eu não digo que são eu digo que são linguagem coletiva. Nós todos os brasileiros, unanimemente, decidíssemos amanhã acabar com a inflação, acabaríamos. Era 1, 2 e ninguém mais aumenta o preço. Só que isso não acontece do ponto de vista prático, porque sempre alguém vai querer aumentar o preço pela última vez. Eu quero mostrar que os conceitos são linguísticos. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Então, linguagem cria a nossa realidade
como é uma realidade de inflação, uma realidade de recessão. Doutor Laí, quando o senhor fez sucesso, não havia livros de Laí Ribeiro para ajudá-lo. Então, a gente poderia considerar que os livros não foram necessários, pelo menos para o senhor. Sim. Né? Então, o que o pessoal gostaria, talvez todo mundo gostaria de saber, né, é quem é que o senhor leu para fazer sucesso? Quem foi o senhor Laí Ribeiro? A base, o seu Laí Ribeiro. O meu Laí Ribeiro foi o próprio Laí Ribeiro. Eu nasci, fui um indivíduo que desde criança, tudo que eu coloquei a mão deu certo. Eu sempre tirei primeiro lugar em todos os concursos que eu entrei até hoje, com exceção do vestibular, que eu me classifiquei em segundo. Mas tudo que eu fiz deu certo. Eu comecei a trabalhar com idade de 12 anos, com 17 anos de idade eu era funcionário do Banco do Brasil, eu era escriturário, eu era professor, então eu sempre deu certo. O que a neurolinguística fez por mim é que quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1976, Ivan, eu me deparei com essa disciplina, eu entendi como que eu fazia, porque as pessoas me perguntavam, por que tudo que você faz dá certo? Eu falei, não sei, fazendo. A neurolinguística me permitiu ordenar isso e colocar de uma forma didática, de modo que eu possa transferir o meu know-how para você. Então, essa que é a habilidade. Agora, eu acho que o Dr. Laí sempre fez sucesso. Agora, se você perguntar quem é que inspirou muito o meu trabalho, eu fui um indivíduo que hoje é falecido, o nome dele chama-se Buckminster Fuller, que eu acho que é o gênio desse século, o Buckminster Fuller. Hein? Criador da geodésia. Isso, exatamente. A minha inspiração é toda no trabalho dele. O Buckminster Fuller, ele deixou 250 patentes, ele foi, como você sabe, engenheiro, arquiteto, poeta, matemático. Então, se eu devo alguma coisa a alguém, eu devo a ele. Doutor Laí, Diga. o seguinte, o senhor falou, o senhor começou a lançar os livros há 2 anos atrás, né? Menos de 2 anos, Lázaro. 1 ano e meio atrás. Isso, né? abril de 92. O senhor tem dito que sabia que ia ser um sucesso no Brasil imediatamente, já estão nos 5 lugares mais vendidos, né? Sim. Agora, o senhor vai lançar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos existem muitos autores desse tipo de literatura. Perfeitamente. O senhor também garante que vai ser sucesso lá? Ou o senhor é sucesso porque é no Brasil? Não, não é sucesso porque é no Brasil, não. O Laí Ribeiro já é bem sucedido nos Estados Unidos. Eu tenho 149 publicações em medicina nos Estados Unidos. Eu trabalho lá desde 1976, sou muito respeitado na cardiologia, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Eu acredito que vai dar mais trabalho, porque, como você disse, a competição lá é maior. O livro Success is no Accident, It's Simple but Not Easy, está traduzido para o inglês, nós estamos negociando, eu vou fazer o mesmo trabalho nos Estados Unidos, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Se você perguntar se é da mesma magnitude que no Brasil, eu não posso lhe garantir. Mas quando eu decido fazer qualquer coisa, quando eu chego a decidir, é para valer. Nós agora decidimos lançar o Talk Book, que é o livro em cassete. Eu primeiro pensei bastante antes de fazer, aceitei a oferta da Sony Music e agora está sendo lançado. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. Esse livro em cassete é o senhor mesmo lendo os seus livros ou é alguma dramatização? Como é? Não, Jorge, eu dou uma aula sobre o conteúdo do livro. É uma aula de 2 horas, são 2 fitas cassete e 2 CDs, e onde eu apresento o conteúdo do livro, eu não leio o livro. Eu apresento o conteúdo do sucesso e apresento o conteúdo Comunicação Global, que é um livro que eu tenho que ensina você a aumentar a sua inteligência interpessoal, ou seja, aumentar a sua habilidade de se comunicar. O que o senhor tem que os outros não têm? Quer dizer, por que o senhor faz tanto sucesso que as outras pessoas não conseguem fazer esse sucesso todo? Porque, de repente, assim, 800 mil exemplares, mais de 30 mil pessoas, 26 cursos, um faturamento anual de 600 mil dólares, por que tudo isso? Eu acho, Roseli, que todo mundo tem o potencial. Para ser bem sucedido na vida é muito simples. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Só que a maioria não está disposta. Fala sobre, mas não faz. O universo só conspira a favor de ação. Enquanto você estiver pensando, nada acontece no seu universo físico. Na realidade, eu quero saber o seguinte, o que tem de verdadeiro no seu trabalho e o que tem de marketing? Não, eu acho que tem as duas coisas. Quem vai dizer isso é quem lê o livro. Não é, se perguntar para o Laí Ribeiro, Roseli, o seu trabalho tem substância? Claro que tem. Do contrário, não estaria fazendo. Eu sou um médico, sou um professor universitário americano, eu tenho uma carreira linda na medicina e me propus a fazer isso, porque eu sei que funciona. Agora, você tem que conversar com o meu leitor e saber qual o resultado. Eu tenho a impressão que o resultado fala por si próprio. Você pode até levar um livro a primeiro lugar por marketing, mas você mantê-lo lá por 75 semanas em primeiro lugar, eu acho que a única coisa que mantém, Roseli, é o boca a boca. E o boca a boca vem de gente que gosta de ler o livro. Parece que está tendo resultado. Nós recebemos no mês de julho 720 cartas de leitores que estão agradecidos pelo livro. Agora, se você me pergunta, o senhor garante que qualquer pessoa lendo o seu livro vai mudar a vida? Não, não garanto nada. O meu livro é um wake-up call.
é um despertar. Você vai num hotel, você pede para ser despertado às 6h30 da manhã, às 6h30 o telefone toca. Não significa que você vai ter um bom dia, significa que você acordou, você pode até voltar a dormir. Ricardo, por favor. Falando sobre resultados do seu trabalho, Laí, entre os seus inúmeros clientes existem empresas. Sim. Uma delas é a Perdigão, cujo proprietário, quer dizer, o Saul Brandalize, é um dos seus maiores admiradores e um seguidores e até um propagandista do seu trabalho. Você assessorou a Perdigão durante muito tempo. 11 meses. 11 meses. E hoje a Perdigão está enfrentando a maior crise da história da empresa. Sim. Com os Brandalize sendo acusados de utilizar o patrimônio da empresa para fins pessoais. Sim. E de levar a empresa, que era uma das maiores do país, a uma situação muito delicada. Sim. Mesmo com a sua assessoria aconteceu tudo isso. Como é que você explica que isso tenha acontecido numa empresa que foi assistida por você? Você conhece a história do padre, Ricardo, que se rezava uma missa todo dia e depois xingava o dia inteiro? E alguém chegou para ele e falou assim, eu não entendo, padre. Seu padre, o senhor reza a missa de manhã e xinga o dia inteiro. Ele falou, você já pensou se eu não rezasse a missa de manhã, o que aconteceria com o meu dia? Então só quer dizer que a Perdigão estaria em situação pior se provavelmente. Você tem que perguntar isso para o Saul Brandalize, não para mim. Me parece que você já perguntou. Eu acho que eu não faço nenhum milagre. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, a Perdigão me levou lá 11 vezes, me pagando $1.000 por hora e me mandando um jato para me buscar em São Paulo. Se não tivesse funcionando para eles, provavelmente eles estariam mandando me buscar de volta. E tudo isso que está acontecendo na Perdigão, eu acredito que seja até consequência do meu trabalho. Mas seu trabalho afundou a empresa? Não é que fundou a empresa. Afundou porque a empresa está mal. Reestruturou. Existe uma coisa chamada reestruturação. Picasso dizia o seguinte, você não pode construir sem destruir. Se você quiser construir uma casa, você tem que furar o buraco, você tem que destruir a madeira, você tem que destruir a pedreira. Então tem que haver um processo de destruição para haver um processo de reconstrução. É possível que a Perdigão esteja passando por esse processo de reestruturação. Maurício. Doutor Laí, as listas de livros mais vendidos de ficção, hoje quem brilha, e já brilha há 3, 4 anos, é o Paulo Coelho. Hoje tem 4 livros na lista dos mais vendidos, propondo, de uma maneira geral, uma revisão espiritual para o indivíduo. Seja o encontro com o seu anjo da guarda, o encontro com o seu ser interior, etc. E do outro lado, na lista dos livros de não ficção, hoje, há 2 anos, 1 ano e meio, temos o senhor propondo a reprogramação mental, seja para quem quer parar de comer, seja para quem quer ganhar dinheiro, etc. Onde é que essas duas propostas se encontram, na sua opinião? Na minha opinião, elas se encontram o tempo todo, porque eu acho que o melhor jeito de você ser espiritualista é você ter dinheiro. Enquanto você não tem dinheiro para pagar a sua conta no fim do mês, Maurício, dinheiro é importante para você. O dia que você não tem mais problema financeiro na sua vida, você vai se preocupar com coisas mais importantes. Então, eu acho que um modo de você ter espiritualidade é através da prosperidade. Então, o livro Prosperidade, Fazendo Amizade com o Dinheiro, não é usando o dinheiro para fazer amizade, não, é fazendo as pazes com o dinheiro, na minha opinião, é um livro altamente espiritualista. E quem leu, manda carta dizendo que é. Dinheiro é uma simbologia. Então, você ter dinheiro, o único valor que o dinheiro tem é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que o dinheiro não compra. Mas você tem direito de descobrir isso por conta própria, não acredite no seu vizinho. Agora, o senhor falou, respondendo a Roseli, que o segredo, de certa forma, um dos segredos, ou o segredo do sucesso, é que que é preciso fazer o que precisa ser feito. Isso. E a maioria das pessoas não faz. Agora, o que o senhor diria, por exemplo, para um ajudante de pedreiro que todo dia tem que acordar às 4 horas da manhã para trabalhar? Ele precisa trabalhar, isso precisa ser feito. Porque ele precisa faturar ali um dinheirinho, uma miséria todo mês, para conseguir que a sua família sobreviva. Então, o que ele tem que fazer? Ele faz o que tem que ser feito, ele tem que trabalhar para sustentar a família. Ô Jorge, se você for numa loja de Mercedes-Benz e começar a olhar um carro e perguntar assim para o dono da loja, o que você acha do pessoal que não tem nem condição para andar? Como é que eles fazem? Bom, alguém tem que resolver o problema deles. Se você for num hotel 5 estrelas e perguntar assim, mas e o pessoal que está na rua sem dormir, como é que você faz? O que eu ensino é uma coisa extremamente sofisticada, que você precisa de um certo nível de inteligência para atender. A minha proposta de trabalho atinge uma faixa da população. Não atinge o pedreiro, então? Provavelmente, diretamente, não. Mas indiretamente, sim. Se eu vou numa Perdigão, ou numa Golden Cross, ou numa dessas grandes empresas, e mudo o modo de pensar do dono da empresa, eu automaticamente, num efeito dominó, ajudando 12, 15, 16 mil pessoas. Agora, a minha proposta de trabalho é trabalhar diretamente com o pedreiro. Eu elogio quem está fazendo. Mas o sucesso só que não é minha proposta de trabalho. De todos, como o senhor defende? Quer dizer que o pedreiro não precisa ler seu livro.
Não, ele talvez nem entenderia o meu livro, provavelmente, Ivan. Mas se você quer me perguntar, o maior elogio que eu já recebi até hoje dos meus livros, eu entrei num táxi em São Paulo e tinha um taxista, ele tinha um livro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso no Banco. E eu perguntei para ele, que livro é esse? Ele falou, é um livro que eu estou lendo. Eu falei, você está gostando? Ele falou assim, é o único livro até hoje que eu consegui ler de capa a capa. Então até o taxista eu sei que eu atinjo. Eu não sei se eu atinjo o pedreiro, mas eu não me proponho no meu trabalho atingir todos. Eu acho que eu cumpro a minha missão numa faixa. Eu acho que o melhor modo de eu mudar a sociedade, e eu acho que o meu trabalho vai ajudar a transformar o Brasil, eu não estou aqui correndo corrida de 100 metros, eu estou aqui numa maratona, você vai escutar de Laí Ribeiro daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 30 anos, porque nós estamos aqui para ajudar a transformar, essa é a minha missão de trabalho, eu não preciso trabalhar para viver, eu tenho bastante, não preciso trabalhar, eu estou aqui fazendo uma missão de transformação das pessoas, você vai escutar Laí Ribeiro por muitos anos. A minha proposta de trabalho foi, Ivan, pegar a classe mais privilegiada intelectualmente, se ela conseguir entender a minha mensagem, ela vai conseguir comunicar isso para os outros. Eu não consigo, num trabalho, abranger uma faixa toda. Doutor Aire, então, o senhor está admitindo que o sucesso não está à disposição de todos, então? O sucesso está à disposição de todos. O Laí Ribeiro não está à disposição de ensinar sucesso para todos. Ele tem um limite de trabalho. Não, mas veja claro bem, eu lhe perguntei... Você pegar um operário de fábrica, ou um pedreiro, ou um ajudante de pedreiro, eu conheço gente que vem no meu curso, que começou em Brasília como trocador de ônibus e ficou milionário, honestamente. Eu conheço gente no meu curso que era contínuo de banco e hoje é uma das maiores fortunas do Brasil, honestamente. Isso quer dizer mais a exceção do que a regra. Eu sei, mas a exceção prova a regra. E é possível, mas infelizmente existe uma série de componentes e circunstâncias. Conversando com o público intelectual, indivíduo que tem capacidade de entender os meus paradigmas, eles já têm dificuldade de aceitar que isso é possível. Imagina então conversando com um indivíduo, coitado, que nunca teve uma possibilidade na vida. Deixa eu contar para vocês um estudo que foi feito em Harlem, em Nova York, que você sabe é uma das zonas mais pobres do mundo. Eles pegaram um grupo de estudantes em Harlem e dividiram em dois grupos, todos na mesma classe. Um grupo tinha o privilégio de, uma vez por mês, durante 6 meses, passar um dia em Manhattan, vendo como que um executivo vivia, como que ele tomava o café da manhã, como que ele trabalhava, etc. E o outro grupo não tinha essa possibilidade. 10 anos depois, eles reavaliaram, sabe o que eles descobriram, Roseli? Que o grupo que durante 6 vezes teve a possibilidade de ter aquela visão de como o executivo funciona, estava muito melhor financeiramente, intelectualmente, do que o outro grupo. O que nós precisamos dar para as pessoas é visão, mas aí mesmo a classe elevada não tem visão no Brasil. Se você perguntar para um jovem de 16 anos hoje, qual é o seu maior sonho? Sabe o que ele responde para você? Mudar para o exterior. Agora, quando eu lhe perguntei sobre a questão do que precisa ser feito, quer dizer, eu não lhe perguntei no sentido de dizer é preciso ler ou estudar ou ter um curso como o Laí Ribeiro. O senhor disse isso como uma essência até do seu ensinamento, mas Sim. como uma essência independente do senhor ensinar ou não, ou seja, o problema é que as pessoas não fazem o que deve ser feito. Mas elas não fazem por várias razões, né, Jorge? Para um telespectador comum, um trabalhador que acorda 4, 5 horas da manhã todo dia, que de repente pode estar nos assistindo, apesar de ser tarde, o que é que ele não faz que ele deveria fazer? Bom, primeiro, se você perguntar ele o que ele quer na vida, ele vai falar o que ele não quer. Ao invés de ele se concentrar no que ele quer, ele se concentra no que ele quer. Não quer. Você pergunta para ele, o que você quer? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer, eu quero saber o que você quer. Então, o indivíduo de um modo geral, Jorge, o indivíduo de um modo geral está concentrado naquilo que não quer. Então, a primeira coisa que eu ensino é o seguinte, você tem que concentrar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um ônibus, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Segundo, só querer não é poder. Eu acho que a frase querer é poder é furada. Se você entrar numa quadra de basquete com regra de ping-pong, você não consegue fazer um ponto. Não é só querer ganhar o jogo. Você tem que conhecer a estratégia, você tem que conhecer a regra. No livro Prosperidade eu ensino a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais, que funcionam no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Se você não entende a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir, você pode ser um excelente matemático, um excelente linguista, você vai depender do salário do fim do mês. Daí, as suas técnicas sempre me parecem um programa para um computador de 5ª geração. Ou seja, eu não consigo ver um vírus que conseguisse desestabilizar o seu sistema. E as pessoas costumam aprender na vida mais através dos seus erros do que através de mantras técnicos. Sim. Onde você errou para aprender o que você aprendeu? Você aprende, boa pergunta, Pedro. Você aprende na vida através de duas coisas. Você aprende através da sua própria experiência, que está incluindo os seus erros, e você aprende através das pessoas que sabem. Sabe o que eu fiz para aprender através das pessoas que sabem? Eu procurei quem sabia. Eu procurei os indivíduos que ganharam o prêmio Nobel.
Então eu falei, eu posso aprender por conta própria, mas vai levar muito tempo. Existe um ditado que diz o seguinte, o tempo é o melhor dos mestres, só que acaba matando todos os seus discípulos. Então eu falei, eu não quero esperar aprender por conta própria, eu vou aprender de quem sabe. Quem sabe? E eu questionei, bom, de quem deve saber quem ganhou o prêmio Nobel. Então eu comecei a estudar os indivíduos que ganharam o prêmio Nobel, entre eles, por exemplo, Prigogine, que tem a teoria do sistema aberto. Então, através de Prigogine, através de Buckminster Fuller, através de Napoleon Hill, que eram indivíduos que já tinham estudado, trabalhado, desenvolvido ciências parecidas, eu incorporei a experiência deles. Então você tem dois jeitos de aprender, está certo. Um é através dos seus erros e o outro é através da experiência dos outros. Através dos seus erros é muito interessante, mas a vida é curta e não dá tempo para fazer. E o nosso pedreiro, que não tem acesso ao Buckminster Fuller? Eu continuo Você dizendo o acha que a versão seguinte, diluída se eu vendo Mercedes-Benz, o que acontece com o sujeito que não pode nem trabalhar porque não tem condição? Eu escolhi uma faixa de trabalho. Eu espero que esse trabalho, o Pepe, seja difundido gradativamente. Eu não posso fazer tudo, entende? Eu escolhi uma faixa de trabalho. Eu quero fazer uma diferença no mundo, como todos aqui querem. Eu achei um modo, como você achou no jornalismo, eu achei um modo de fazer o seguinte, eu vou mexer com a cabeça do indivíduo que tem poder. Quando eu digo poder, não é mandar nos outros, não. É habilidade de gerar ação. Por exemplo, vocês têm grande poder nessa sala aqui, porque vocês têm habilidade de gerar ação através da imprensa. Por isso que eu estou aqui, me submetendo a essa sabatina. Então, eu tenho que convencer pessoas que têm poder de gerar ação. Uma vez convencido essas pessoas, eu então vou desencadear um processo em dominó. Você seria capaz de desencadear esse processo na política institucional de um país corrupto como esse? Eu acho que política no Brasil hoje é punição. Eu não tenho nenhuma pretensão política e estou lhe falando aqui, daqui 40 anos estarei falando a mesma coisa. Não tenho interesse. Eu acho que o meu trabalho é muito mais frutífero eu fazendo fora da política do que na política. O senhor acha que você trabalho na política não teria resultados? Eu não sei lhe dizer, Jorge, porque eu não fiz. Eu acho que seria um trabalho. Eu acho que a situação do Brasil é uma situação que você vai resolver em 15 a 25 anos de trabalho árduo. E eu sou um indivíduo muito pragmático, de resultado mais imediatista. Mas o trabalho do senhor não acelera os processos? Por que na política não daria certo? Eu não estou falando que não daria certo. Eu não falei, Roseli, eu não falei que não daria certo. Eu falei que não é a minha proposta de trabalho. Agora, você quer saber se tem político... Mas não seria uma contribuição hoje para a sociedade brasileira? Os políticos me consultam. Os políticos vêm a mim. Quais políticos consultam? Eu não vou aqui, porque quem é que você tratou de câncer até hoje? Isso é antiético eu falar. Alguém da CPI do orçamento me procurou? Porque o que está publicado eu posso falar. O governador Roriz fez curso comigo. Você está perguntando, você pode... Está publicado, eu posso falar. Agora, se você me perguntar quem, não. É melhor que você me perguntar quem que você tratou até hoje de câncer no seu consultório, eu vou dizer... Você vai me que tipo de político procura o senhor? Com que tipo de problema? Não é tipo de problema, é o conceito de fazer mais com menos. Como que eu posso aumentar a produtividade? Como que eu posso não aumentar o número de funcionários, ou aumentar o orçamento, ou aumentar o número de horas de trabalho? Como que eu consigo, Jorge, fazer mais com menos? Como que eu consigo utilizar o meu cérebro de uma forma melhor? Isso aqui tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. Você vai numa loja, quando você compra um aparelho eletrônico, Jorge, ela vem com um manual, onde que liga, onde que desliga, como que regula. Você recebe isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que tem no planeta, vem sem manual. Então, se você quiser saber a essência do meu trabalho, eu trabalho com aumento de inteligência. Eu trabalho lhe dando um manual de como você pode usar os seus 10 bilhões de células de uma forma mais produtiva. Um manual de instrução para o cérebro. Mais ou menos isso. Queria que o senhor desse, então, um exemplo de um grande sucesso que o senhor teve com o cliente e um grande fracasso. Um grande sucesso, você quer saber no campo o quê? No campo terapêutico? Eu posso dizer para você, uma vez eu estava em Belo Horizonte dando um curso e um indivíduo me abordou e disse, nós temos um indivíduo aí, um empresário famoso mineiro, e ele tem um superintendente que não voa de avião. E ele está tendo um problema seríssimo, porque esse indivíduo teve uma reunião semana passada em Porto Alegre, gastou 2 dias para chegar lá, 1 dia para a reunião, 2 dias para voltar, gastou a semana inteira para uma reunião de meia hora. Eu conversei com esse indivíduo, ele me contou a história dele, ele entrou num concurso que tinha 1.640 candidatos, tinha 4 vagas no Brasil. Selecionaram 32 vagas, ele ganhou, ele estava no meio, selecionaram 12, ele estava no meio, selecionaram 4, ele estava no meio. Ele queria Belo Horizonte ser o gerente-geral do Otton Palace, ele ganhou. Ele foi trabalhar, quando ele chegou para trabalhar, ele perguntou onde é que é o meu escritório, 25º andar. Ele não andava de elevador. Ele subiu 25 andares, trabalhou, foi até a hora do almoço, desceu, entregou tudo e perdeu o trabalho. Por ironia do destino, Lázaro, eu estava conversando com esse indivíduo no lobby do Otton Palace. Depois de 10 minutos de trabalho, ele entrou no elevador e sumiu.
Ele ia Sumiu no ou subiu? 25º, voltava no primeiro. Ia no 25º, voltava no primeiro. E o O grande que fracasso? aconteceu com ele? Desculpa, eu gostaria de saber, o senhor contou Ele voltou? o milagre, mas não explicou o santo. O que o senhor fez? De repente ele subiu de elevador e foi até lá em cima. É a mesma coisa se você me perguntar assim, doutor Laí, como é que você faz um diagnóstico de estenose mitral? Ou perguntar para um cirurgião plástico, como é que você opera o nariz? Operando, são 17 anos de treinamento. Se você vê um indivíduo andando num arame, num cabo de aço, de um lado para outro, é muito simples, sabe o que ele faz? Ele coloca um pé na frente do outro. Vai lá fazer para você ver se você faz. É muito simples você olhar eu fazendo isso, mas como que você faz? Você fica comigo uns 2 anos que você Não, aprende. não estou querendo fazer, só gostaria de saber como foi a conversa. A conversa Ele foi o O que seguinte, você falou para elevador. ele, doutor Laí? Mas o O que o senhor Conversa- disse para ele? Elevador não Primeiro, cai? eu nem me lembro o cabo não que eu disse rebenta? para ele. O que eu fiz ele perceber, se você entender, se eu vou te dar uma recordação rápida da psicologia, na psicologia é o seguinte, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu lhe perguntar qual foi a maior desgraça que você já teve na sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você começa a se sentir triste, você vai chorar. Se eu perguntar qual a coisa mais agradável que você já teve na sua vida, você vai começar a se sentir alegre, você vai começar a rir. Se eu mudo o pensamento de um indivíduo com relação a um elevador, o modo como ele pensa em relação... Porque o medo, Roseli, não cai do céu. Ah, eu tenho medo de elevador. Isso não existe. O medo vem de um pensamento que ele tem. Só que esse pensamento não está mais a nível consciente. Foi para o nível inconsciente. 99% do que nós pensamos vem do inconsciente. Então, o consciente é muito pequeno. Então, quando você traz a nível consciente esse componente linguístico, o alfabeto do cérebro, da linguagem cerebral, é muito simples. Tem 3 letras. Imagem, som e sentimento. Se eu trabalho com a imagem, com o sonho, com o sentimento, do modo como ele pensa em elevador, o sentimento dele muda, o comportamento dele muda. E o grande Laí, Doutora, fracasso? um minutinho, por favor, só para completar a roda, doutora Guilhermino, por favor. Sim. Doutor Laíri, eu creio que há consenso quanto ao fato do ser humano ser altamente influenciável. Nós sabemos que é possível fazer a cabeça das pessoas, em outras palavras, em palavras técnicas, hipnotizar pessoas. E que as modernas teorias de comunicação, principalmente a neurolinguística, nos ensinam como fazer essa persuasão, essa mudança de cabeça, essa hipnose. Algumas pessoas que nós conhecemos, como Hitler, Kennedy, Silvio Santos, Edir Macedo, o fazem muito bem. E nós, especialistas no estudo das técnicas de persuasão, sabemos como fazê-lo. Sim. O senhor, ao obter os resultados que o senhor tem obtido, tanto quanto ao número de participantes dos seus cursos, à venda de seus livros, ao espaço que o senhor obtém na mídia, aos resultados econômicos, financeiros que obtém, nos leva à constatação que o senhor é um grande hipnotizador, um grande comunicador de massa. Um grande comunicador, sim. Um grande hipnotizador, totalmente discordo Que de você. é a Porque eu não mesma trabalho coisa. com hipnose. É a mesma coisa. Não, eu não concordo. Eu acho que hipnose é uma coisa, neurolinguística é outra. Mas é uma Neurolinguística metáfora. trabalha com transe. Não São trabalha só com hipnose. Não, palavras. é outra história. É a mesma coisa que você falar que uva é pera. Não, eu não concordo. não, Ela se são referiu à ambas são hipnose como frutas. uma metáfora. Tá Como bom, uma como uma figura de metáfora. linguagem. Então nós temos que falar o que é. Não é Que verdade. Mas o Não, senhor usa metáforas o tempo Eu todo. uso Metáfora da metáfora, hipnose, por favor. mas o hipnotizador não usa metáforas. Eu uso metáforas. O hipnotizador não usa Claro que metáforas. usa O senhor metáfora. hipnotiza com Como metáforas. as minhas perguntas são, como o senhor encara a sua responsabilidade ética diante do seu grande poder de comunicação e como grande fazedor de cabeças, e quais os valores que norteiam o conteúdo da hipnose que o senhor faz? Primeiro, eu gostaria de reavaliar que eu não faço hipnose. Quanto à minha habilidade de comunicação, eu faço ela para poder promover paz no mundo, porque guerra já tenho bastante. Eu sempre digo, doutor Clô, que é o seguinte, que uma faca é uma faca. Você pode usá-la para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Por causa disso, você não vai deixar de vender faca. Comunicação é uma arma. Você pode usá-la para ajudar o mundo ou para prejudicá-la. O trabalho que nós fazemos é um trabalho de sacerdócio. A única coisa que eu faço é ajudar o indivíduo. O indivíduo vem, eu quero fazer com que ele fique melhor, que ele use o seu cérebro de uma forma melhor. Eu acho que não existe maior ética do que esta. Agora é o seguinte, se você tem tanta certeza do sucesso da sua técnica, do seu trabalho, por que no seu curso, por exemplo, no Sintonia que eu fiz, você pede para que os participantes antes assinem um termo de responsabilidade dizendo que não vão reclamar dos resultados do curso e aquela pessoa que está promovendo o curso, no caso você, não tem nenhuma responsabilidade se a pessoa se curou, não se curou e assim por diante. A pessoa assina antes de fazer Tá o bom? Tá certo? Por que eu isso? acho que isso é uma atitude legal. Eu não posso, se eu falar com você, Ricardo, pensa em uma tela em branco, você pensa em preto. Uma vez eu tentei tratar de um indivíduo com fobia de avião, não funcionou nada. Depois a esposa dele contou para mim o seguinte,
Ele disse que quando o senhor mandava pensar uma tela em branco, ele pensava em preto. Quando o senhor mandava pensar em colorido, ele pensava em preto e branco. Então, eu não tenho responsabilidade quanto a isso. Eu não posso entrar dentro da cabeça do Ricardo e fazer a transformação. Existe aqui um ambiente, é feito de antemão. Se você quiser vir, você vem. Eu não garanto absolutamente nada, entendeu? Você vem porque quer. E tá aí, é bem óbvio e bem honesto. Agora, se você entrevistar as pessoas que saem do Sintonia, 99% saem de lá extremamente satisfeitos. Você perguntar, todo mundo sai satisfeito? Claro que não. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter uma tecnologia que vai agradar a todo mundo. Jesus Cristo não conseguiu, Buda não conseguiu, ninguém... Se se compara, a gente... Não me comparo não. Eu estou dando, isso é uma metáfora que eu estou usando. É uma metáfora que eu estou usando. Eu acho o seguinte, eu não posso prometer nada. Como que eu vou prometer, se é dentro do seu cérebro? O que eu prometo é o seguinte, eu crio um ambiente onde a maioria melhora. Do mesmo jeito que eu não posso prometer, se você ler o meu livro, você vai mudar a sua vida. Eu garanto que se você ler o livro, e se você colocar em prática o que está no livro, a probabilidade, porque de acordo com a física quântica tudo é probabilidade, a probabilidade da sua vida mudar é muito grande. Doutor, o senhor se considera um iluminado como Jesus Cristo, como Gandhi, como De jeito Buda? nenhum, eu considero um indivíduo extremamente normal, que tem uma habilidade de usar a minha inteligência de uma forma produtiva. Não tenho nenhum poder especial, nada. Isso aqui é tudo ciência. Qualquer indivíduo que passasse pelo que ele passou, que estudasse 6 anos de medicina e 17 anos de pesquisa, que são 23 anos de estudo, poderia fazer o que eu faço. Se fosse estudioso, tivesse resistência na musculatura glútea, para ficar sentado lendo 3.000 livros e ter uma inteligência para interpretar e fazer sentido que tem um livro, estaria na posição que eu estou sentado aqui discutindo. O senhor diria que a humildade é um defeito dentro dessa visão de pensamento positivo? De jeito o senhor, nenhum, quando a Roseli lhe perguntou sobre... Eu acho que foi o Lázaro, ele perguntou sobre os Estados Unidos, se o senhor acha que poderia fazer sucesso. Eu disse, não, eu faço sucesso, não, eu vou fazer sucesso, não, eu vou dar certo, eu dei certo. Isso não tem nada a ver com humildade, isso tem a ver com... Se eu estou mirando num alvo, se eu estou com a bala no cano do revólver, e se eu já dei 100.000 tiros e acertei todas eles, o próximo que eu atirar, você acha que vai acertar? Claro que eu acho que vou acertar. Você acha que eu vou pensar que eu vou errar? Não, primeiro eu tenho que atirar para ver. Então isso aí não tem nada de humildade, não, isso chama-se estratégia em ação. Doutor Air, como é que a humildade nesse caso funciona em sentido. Em algum momento ela é importante, ela ajuda? A humildade é o seguinte, se eu não conseguir, eu quero que você entenda o seguinte, se eu não conseguir o sucesso nos Estados Unidos com este livro, eu não vou deixar de dormir, eu não vou emagrecer, eu não vou envelhecer por causa disso. E nem vou ficar frustrado. Essa que é a diferença. Porque eu coloco o que eu vou fazer como possibilidade e não como expectativa. Quando eu coloco como possibilidade, Jorge, e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu coloco como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Doutor Air, dentro dessa sua técnica, disso tudo que o senhor está falando para a gente, como é que o senhor trabalha e como é que as pessoas devem trabalhar a sua impotência em relação, por exemplo, à morte, em relação, por exemplo, à AIDS, em relação ao câncer, em relação à realidade que muitas vezes, doutor Air, a gente não consegue transformar. E a impotência? Então, a morte, eu acho que é a saída para a vida. Eu acho que morte é transição. Enquanto você entender morte como final de história, você não consegue viver. Você realmente, Roseli, vai viver a sua vida intensamente o dia que você aprender a aceitar a morte. Eu acho que a primeira coisa que você tem que aceitar, e devia ser explicado no jardim da infância, é você aceitar a morte, que é uma transição. Oh, que beleza. Se a pessoa tivesse que viver para sempre nessa terra, o que está lá de fora, do outro lado, é muito melhor. Então isso aí, isso é uma aceitação. E eu ensino o seguinte, isso é uma questão de inteligência. Por exemplo, o perdão. Eu mostro no meu curso que o perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Então o sujeito vai pelo lado do amor. O perdão é um ato de amor? É. Mas antes de ser de amor, é de inteligência. Porque só não perdoa quem é burro. Se o sujeito diz assim para mim, eu nunca vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Eu falo, onde está seu pai hoje? Ele já morreu. Mas a impotência, como é que o senhor trabalha a sua impotência? Nós, seres humanos, somos impotentes em relação a algumas situações. Como é que faz? Primeiro você tem que aceitá-las, bom? Você é na vida aquilo que você se recusa a ser. Primeiro você aceita do jeito que você é. E segundo, você consegue fazer alguma coisa para mudá-las. Se você não conseguir, é porque não é para ser mudado. Não, mas um canceroso, ele não pode, quer dizer, o senhor não vai dizer que a técnica cura um câncer, por exemplo. Claro que cura. Cura câncer? Eu não trabalho com câncer, não estou aqui para dizer isso. Claro, mas eu conheço pessoas nos Estados Unidos trabalhando com tecnologias não ortodoxas, não necessariamente só neurolinguística, uma combinação multifatorial, pessoas que vão com câncer são curadas, isso é visto em todo lugar, mais no Brasil que em qualquer outro lugar.
eu não posso, eu só posso Tem dizer algum para você, caso relatado, não do senhor, Ricardo, mas na técnica da neurolinguística, cura AIDS também? eu não sei, não tem nenhum dado para lhe dar. Eu só posso lhe dar dado que eu conheço. Se você me pergunta na área de câncer, eu conheço gente curada. Nos Estados Unidos, colegas meus que trabalham em área semelhante. Eu não me proponho a fazer esse tipo de trabalho. No AIDS, eu não posso responder para você, porque eu nunca vi um caso. Um minutinho. Desculpe, Ivan, nós voltamos rapidamente a tratar desse assunto. O Roda Viva faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco entrevistando o médico Lair Ribeiro. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o Dr. Lair Ribeiro. Lembramos aos telespectadores que, como este programa foi gravado, não há perguntas por telefone. Doutor, o senhor me pareceu no primeiro bloco, eu não o conheço pessoalmente, quer dizer, eu não conheço como o senhor dá os seus cursos, enfim, mas o senhor me pareceu meio agitado, meio agressivo até eu diria, não no mau sentido, inclusive, mas agressivo, um pouco armado, aparentemente, contra as perguntas. Então eu lhe perguntaria o seguinte, o senhor tem enfrentado muito preconceito em relação à sua atividade? Não tenho enfrentado, não. É claro que ninguém joga pedra em pipa que está no chão, né? Se a pipa está lá no alto, o pessoal tem tendência a jogar pedra. Eu acho que pelo fato de eu ser médico, pelo fato de eu ser professor universitário nos Estados Unidos, pelo fato de eu ter um currículo, pelo fato de eu ser respeitado na cardiologia no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo que você for falar o nome Lair Ribeiro, sabe quem eu sou. O senhor ainda trabalha com cardiologia? Médico. Eu dou aula na Faculdade de Medicina da Universidade de Thomas Jefferson, dou 18 aulas por ano, é a única afiliação que eu tenho e pretendo parar no final de 94. Só aula ou clínica também? Não clinico, tem 5 anos que eu fechei meu consultório. 18 aulas por ano é aula de quê, Lair? 18? Eu dou aula de fisiologia cardíaca. Mas que curso? Dá uma aula por mês, mais ou menos? Até, pouco mais. Às vezes eu dou 5 aulas numa semana e passo 2 meses sem dar. Eu ensino o estudante de medicina a entender a fisiologia cardíaca, eu ensino o estudante de medicina a ler eletrocardiograma, eu ensino o estudante de medicina a analisar a prova de esforço. Então é uma afiliação que eu tenho com a Thomas Jefferson, para ter o título de professor, eu me comprometi com nesse número de aula. Eu não recebo, é uma coisa que não tem honorário, isso é muito comum nos Estados Unidos, você fazia para segurar um título, na época que eu resolvi parar, eles me deram essa opção de eu continuar contribuindo e com isso eu tenho o título. Em termos de cardiologia, você conseguiu... Só um minutinho, desculpa, eu queria voltar ao preconceito que o senhor estava explicando e não chegamos tem, ao final. Eu acredito, Jorge, que não existe preconceito contra o Lair Ribeiro, não. Eu acredito que tudo que é novo, todo paradigma novo, uma vez apresentado, existe a discussão, e eu acho que isso é válido. Isso nós estamos fazendo aqui é espetacular. Eu acho que todo mundo devia ser cético. Agora, o que eu não acho, Jorge, é que você ficar só no ceticismo resolve. Bom, eu não acredito nisso porque eu sou cético. Bom, então vai lá checar. Porque eu acho que você ficar só no ceticismo é um ceticismo. Não leva a nada. Então, você tem que checar. Então, isso existe. Mas Galileu Galilei, quando disse que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra, eles colocaram ele na cadeia. Está voltando à pergunta que a Roseli lhe fez no primeiro bloco. Jesus Cristo, Buda, e agora Galileu Galilei? Quer dizer, eu tenho que falar, eu tenho que me identificar com quem sabe, você concorda? Doutor, parece que você compara o tempo todo. Se eu falar em João da Silva, ninguém vai saber quem é. Se eu falo em Galileu Galilei, todo mundo sabe quem é. Aliás, senhor, voltando ao bloco anterior, o senhor falou de um sucesso que o Lázaro perguntou, mas não falou de um fracasso. Fracasso, meu amigo, eu tenho toda hora. Eu não tenho uma tecnologia que é uma panaceia. Eu não tenho uma tecnologia que vai resolver o problema de todo mundo. Se você pegar 10 indivíduos com problema, eu talvez resolva o problema de 8. Não vou resolver de 2. Eu tenho indivíduo que foi para lá com fobia de barato, eu não consegui resolver. Eu tenho os meus fracassos. O senhor culpa o fracasso ao senhor ou ao... A mim? Claro que a mim. Você imagina, Lázaro, se você vai no mecânico, você leva seu carro para consertar numa segunda-feira de manhã. Chega segunda-feira à tarde, você passa lá e fala assim, e meu carro? O mecânico fala assim, Lázaro, eu não consegui resolver o problema do seu carro porque o seu carro está resistente ao conserto.
Você vai dizer, mecânico isso. Doutor Laí. Agora, o terapeuta, ele faz o seguinte, eu não posso lhe curar porque você está resistente à terapia. Em outras palavras, vai para casa, na hora que você estiver se sentindo bem, você me liga, tá? Claro que a culpa é minha. Claro que a culpa é minha. Quando eu perguntei para o senhor falou um de cada vez. Um de cada vez? Não foi isso que o senhor afirmou quando disse que o senhor, ao conduzir uma técnica, o senhor pode estar pedindo para uma pessoa pensar numa tela em branco e ela pensar numa tela negra? Claro. O senhor não estava se referindo à Claro, resistência? eu como facilitador, tenho que ter a habilidade de fazer a pessoa pensar em branco. Só que num grupo com 120, como é no Sintonia, doutora Clô, eu não tenho tempo de fazer isso com cada um individualmente. Se eu tivesse consultório, eu não atendo em consultório, se eu atendesse em consultório, sim, eu faria isso. Mas a minha proposta de trabalho não é trabalhar com o indivíduo individualmente. Se eu tivesse com o indivíduo individualmente, eu quebraria a resistência dele. Mas num grupo, eu tenho que mexer com outros casos, eu não posso ficar só dedicado ao... Só me pareceu que foram duas informações contraditórias. Parece o senhor fez a metáfora com relação ao carro. Você concorda que não são? Parece e são. Mas alguma coisa importante que o senhor tenha tido o desejo de realizar, que o senhor, um fracasso nesse sentido, ou seja, eu queria ser um grande corretor de imóveis, por hipótese, não consegui. Quer dizer, o senhor, alguma coisa que de repente o senhor sentiu que queria fazer? Bom, tenho até hoje, tá bom. Uma frustração. Tá bom, uma frustração que eu tenho. É estranho, não é? É estranho uma pessoa ter eu não posso responder duas coisas ao mesmo tempo. Por favor, Rodrigo, um minutinho. Uma das frustrações que eu tenho é que eu nunca cheguei à faixa preta em karatê. É uma frustração. Talvez pela falta de dedicação, porque requer dedicação, e eu não tinha a dedicação necessária. Se eu tivesse realmente me empenhado e ter sido prioridade na minha vida, provavelmente teria conseguido. Mas é uma frustração que eu tenho. Doutor Laí. Não, tô tranquilo, porque eu queria que o senhor mostrasse um fracasso seu, porque o senhor é humano, não é? Claro que sou humano, claro que sou. Então o senhor também erra, o senhor também... Também é. Tá. Doutor Laí, por favor, Maurício Stais. Um médico homeopata recentemente declarou ter inventado um método da repressão homossexual capaz de transformar um homossexual em heterossexual à base da conversa. A reprogramação mental que o senhor propõe também oferece essa possibilidade? Eu acredito que não, Maurício. Eu acho que o problema homossexual, estudando ele do ponto de vista médico, tem muito a ver com a estrutura cerebral. Se a estrutura já está estruturada, até antes de nascer, às vezes, o problema homossexual, eu não estou dizendo que todos eles, mas uma grande maioria, ele ocorre antes do nascimento. Porque o indivíduo já nasce com sexo feminino. Hoje, com Positive Emission Tomography, PET scan, está sendo mostrado isso, que o cérebro do homossexual ele é diferente e a origem, às vezes, é intrauterina. Eu acho que se a estrutura já é biologicamente estruturada de uma forma diferente, eu acho muito difícil a linguística sobrepujar a estrutura. Eu acho difícil, eu não acho O possível. senhor acha a homossexualidade um problema? Não, não acho um problema. Eu acho que cada um tem direito de fazer o que quiser. Entendeu? Ela não é aceita na nossa sociedade. E você tem que levar em consideração isso, do mesmo modo que você pode ir lá numa piscina, tirar sua camisa e mostrar o seu mamilo, que ninguém vai dizer nada, mas se uma mulher for lá e tirar o sutiã e mostrar o mamilo, vai ser um uproar, vai ser uma confusão, é um paradigma. Mas do mesmo modo existe um paradigma. Você acha que o homossexual tem que ser curado, por exemplo? Não, eu acho que não. Entre aspas. Eu acho que, primeiro, nem é possível. Na minha possibilidade, na minha modo de trabalhar, eu acho que nem é possível. Eu acho que o que ele tem que fazer é um processo de autoaceitação, aceitar como ele é. É a melhor coisa. Por favor. Doutor Laí, no seu curso, tem aqui alguns depoimentos de pessoas que fizeram, são vendidas fitas, pulseiras de 2 polos, remédios. Não é verdade. Anéisinhos. Sim, não é verdade que é vendido remédio. O que você quer perguntar? Não, eu queria perguntar, porque vários depoimentos aqui dizem que sim. E se o senhor acredita que isso realmente, esse tipo de amuleto vai fazer bem para alguém, ou traz algum progresso para a humanidade, para a paz da humanidade, ou é apenas uma rendazinha? Deve ser a combinação de duas coisas. Primeiro, vamos discutir um por um. Fitas. Claro que eu tenho fitas no meu curso. Tem pessoas que querem em fita o que eu apresento lá. Segundo, pulseira eletromagnética. Está aqui, ó, eu uso a minha. Isso aqui, o eletromagnetismo hoje, na medicina convencional, é usado inclusive para tratar câncer. Ressonância eletromagnética, que são os aparelhos mais sofisticados que você já ouviu falar aí, do Albert Einstein, na base do magnetismo. Isso é uma pulseira que tem magnetismo. O Silvio Santos também já... Tá bom. Eu admiro o Silvio Santos muito. Eu acho que se todo brasileiro fosse igual ao Silvio Santos, o Brasil seria uma beleza. Porque todo mundo estaria trabalhando, produzindo e dando de comer para muita gente. Se tivesse um modelo brasileiro, se me perguntasse, eu poderia dizer que o Silvio Santos seria um modelo para mim. Eu acho que ele produz muito e ajuda muito o Brasil.
E quanto a remédio, eu nunca vendi remédio. O que tinha lá durante um período, e foi um período curto que acabou, eu tomo diariamente aminoácidos. Aminoácido você sabe, você pegar uma proteína, Ivan, e quebrar ela em pedacinho, ela tem aminoácidos. A tecnologia japonesa permitiu você colocar aminoácido sublingual, ele não vai para o estômago, ele é absorvido direto, ele é usado como neurotransmissor, é igual um alimento. Esse é alimento. Condutor de... Hein? É um neurotransmissor. É um neurotransmissor. Carrega serotonina, etc. Isso. Agora você vende também um cone energizante, que eu vi durante o seu curso, que a pessoa põe na cabeça ou põe aqui... Não tem nada de colocar na cabeça. Daria bons fluidos, pelas instruções lá que eu li com as pessoas que eu falei na banca. Existe lá um cone, para quem tem interesse, é um sistema que você liga na eletricidade e você puxa energias negativas no sentido de ionização, não é negativa no sentido negativo, positivo, do bem e do mal, não. Energias, poluição eletromagnética. Eu, por exemplo, estou aqui bombardeado com poluição eletromagnética nesse momento. Você fala no telefone o dia inteiro, Ricardo, chega de tarde, você está cansado. Você ficou cansado como? Eu estou aqui o dia inteiro sentado no meu escritório conversando. Você está cansado porque o telefone tem uma poluição eletromagnética. Você vai de carona de São Paulo para o Rio, você não vai dirigindo, não vai como passageiro. Você chega lá cansado. Sabe por que você chega cansado? Porque o carro, no motor do carro, gera uma poluição eletromagnética. O pneu é de borracha, aquilo entra no seu sistema. Hoje nos Estados Unidos, o governo está sendo processado por residentes que têm próximo da casa aqueles grandes transformadores, porque descobriu-se, estudos médicos mostrando, as pessoas que moram na área próxima a um transformador daqueles de alta voltagem têm maior incidência de câncer. Então nós temos hoje poluição eletromagnética das mais variadas. Eu estou sendo poluído eletromagneticamente aqui com todas essas luzes e essas câmeras. Então um jeito de você amenizar, eu não estou dizendo que é resolver, é amenizar, é você trabalhar com estruturas que puxam essa poluição eletromagnética e descarregam a eletricidade. Isso hoje é ciência. Se o senhor tivesse 3 dias de sintonia para aplicar uma reprogramação do software do seu conterrâneo Juiz de Fora, atual presidente desta república, o que o senhor faria? Que técnicas o senhor aplicaria? O senhor poderia, por exemplo, ensinar esse indivíduo a tomar decisões graves? Provavelmente sim. Eu não estou aqui para dar nenhuma opinião sobre o meu conterrâneo, porque eu estou fora do Brasil há 17 anos e não acompanho política. Mas pelo que você está perguntando, parece que a sua opinião é de que ele não faz decisões. Se é esse o caso, claro, uma das tecnologias que nós mostramos é como que o cérebro faz decisão. E o indivíduo, às vezes, vai num restaurante, ele fica meia hora pelejando com o cardápio, e na hora que ele finalmente ele pede, na hora que o garçom está saindo, ele diz, volta aqui, mudei de ideia. Isso é um processo, uma programação cerebral, que isso pode ser alterado. Então, acredito que... Mas se você me perguntar no problema de liderança no Brasil... O problema de liderança e de tomar decisão. É muito mais grave do que isso. Eu acho que faltam 4 coisas básicas no Brasil. Falta visão, uma sociedade sem visão é uma sociedade em perigo. Uma nação sem visão é uma nação em perigo. Um indivíduo sem visão é um indivíduo em perigo. Falta noção de realidade. Se você ligar para mim e dizer assim, doutor Laí, como que eu chego a São Paulo? Eu pergunto, Pepe, onde é que você está? Se você falar, não sei, eu não posso lhe ajudar. Falta coragem para transformar a realidade em visão. E todo indivíduo que se propõe a mexer na realidade, eles jogam pedra nele, porque faz parte. O status quo é um negócio que todo mundo gosta. Todo mundo fala em mudança, Pepe, da boca para fora. Na hora que você da empresa é muito comum isso. Vamos mudar. Tá bom, nós vamos acabar com o estacionamento. Não. No meu estacionamento ninguém mexe. Mudança é da boca para fora. Diz que quem quer realmente mudança é um bebê com a fralda molhada. Enquanto a fralda estiver fria, enquanto estiver quentinha, nenhum bebê não quer. E quarto, você tem que trabalhar eticamente. Eu acho que a maior esperteza do mundo é ser honesto. Mas como o senhor pode ensinar visão a quem não tem uma visão de mundo? Ou seja, se não tem visão de mundo, não pode tomar uma decisão grave. Você tem que começar de algum lugar, não tem? Eu acho que, se você está perguntando se o meu curso teria impacto nessas pessoas... Exatamente. Claro que teria. Porque se nós começarmos a trabalhar com o conceito de paradigma, em mudança de paradigma, o cérebro aprende. Por isso que você der para o cérebro 2 ou mais opções, ele sempre escolhe a melhor. A neurolinguística ensina uma pessoa a ser honesta? Se o senhor sentasse, armasse a sua banquinha ali na CPI do orçamento... da CPI ali do orçamento. Eu tenho a impressão que não, Maurício. Eu acho que questão de honestidade vai além da neurolinguística. Eu acho que isso tem a ver com índole, tem a ver com essência. Eu acho, Maurício, que linguagem não chega lá. O senhor falou... Quer dizer que a corrupção não é uma linguagem. Quer dizer, você não... A corrupção, eu acho que vai além da linguagem. Eu gostaria de enfatizar que corrupção não existe só no Brasil, não. Claro. Vocês estão vendo aí na Itália, no Japão, e eu gostaria de enfatizar que o Brasil pode ir para frente com ou sem, ou apesar da corrupção. Mas a corrupção segue uma linguagem?
Existe um conceito por trás do corrupto. Existe, mas eu acho que vai além. Nietzsche falava que essa é a minha opinião. Todos os nossos erros da razão essa são é a minha opinião. perpetrados Vai além da através linguagem. da Eu acho que a linguagem. linguagem não vai atingir lá. Vai na essência, na índole da pessoa. Porque esses, do ponto de vista deles, realmente fazem o que precisa ser feito. E o contrário, doutor Lair, o senhor seria capaz de reprogramar uma pessoa para o mal? Uma pessoa que tenha medo de assaltar, por exemplo, procurasse o senhor para perder esse medo? Doutor Silvana. Bom, aí vem a história da ética, né, Maurício? Eu provavelmente seria capaz, não faria. É uma questão de ética. Mas se você pergunta se é possível, é. Possível é. Do mesmo modo que eu posso tirar uma fobia de você, eu poderia instalar uma. Nunca instalei, mas poderia. Aliás, falar em fobias, o senhor criticou aqui numa entrevista à revista Playboy, dizendo que usar a psicanálise hoje para curar fobias é uma piada de mau gosto. Eu adoro, Jorge, fazer um programa do jeito que nós estamos fazendo aqui, porque eu posso falar o que é e não ser interpretado. O telespectador vai exatamente ter o que o Lair Ribeiro está falando. Eu nunca falei isso na minha vida. É sempre perguntar assim, um indivíduo com a fobia, ele procurando um neurolinguista, procurando um psicanalítico, quem que é melhor? Claro que é o neurolinguista. Eu não estou dizendo que a neurolinguística vai resolver o problema de todos os pacientes psiquiátricos. Mas no que diz respeito à fobia, o efeito é maior. Eu acho que a psicanálise e a neurolinguística se complementam. Eu nunca falaria isso. O senhor fez psicanálise durante uns 5 anos? Fiz, você está bem atualizado. Fui psicanalizado durante 5 anos. O que o senhor achou? E o senhor acha que essa Achei um técnica processo extremamente ajudou o senhor a fazer sucesso? Claro que ajudou. Claro que Por que o ajudou. senhor fez a psicanálise? Por que você fez psicanálise? O senhor tem fobia? Porque eu trabalhava como psiquiatra e no processo de psiquiatria e psicanalítico, o melhor jeito de você entender o paciente é você entendendo você. Porque, do contrário, você faz uma série de transferências e uma série de mistura no problema seu e do paciente. Isso ajudou a psicanálise? Eu acredito que tem ajudado, sim. O que melhorou em você depois de você fazer a psicanálise? É difícil colocar isso em termos. O meu senso, é a única coisa que eu posso responder, Ricardo, o meu senso é que ajudou. Agora, se você quiser a minha opinião, eu acho que é um processo lento. Quem não está com pressa... Eu acho que é um processo válido e eu acho que existem problemas que não serão resolvidos só pela psicanálise. Se você me apresentar com um problema existencial profundo, eu provavelmente não vou poder lhe ajudar. O senhor diria que o seu sistema substitui a psicanálise não, ou ele é mais eficiente em algumas coisas? Eu diria que complementa e diria que do mesmo modo que a psicanálise é mais competente nos assuntos, a neurolinguística em outros. O seu sistema seria mais eficiente em que no aspecto da fobia. Mark Twain tem um ditado que diz o seguinte, Jorge, se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Doutor Lair, uma pessoa como o senhor, uma pessoa que domina a técnica da neurolinguística, não corre o risco de ficar muito prepotente por conseguir tudo, por as coisas virem com mais facilidade e tudo mais? Não corre esse risco? Deve correr o risco. Eu acho que o que você tem que saber fazer é você saber interpretar, viver as duas partes da vida. A parte da razão e a parte da emoção. Quer dizer, na parte da emoção, como que eu sou com meus filhos, como que eu sou com a minha família, como que eu sou com a minha esposa. Eu acho que isso é importante, é um outro aspecto da coisa. Se eu ficar só na parte da razão, eu acredito que socorra. Mas o segredo é você conseguir equilibrar o racional com o emocional. Eu não estou dizendo que é fácil, mas que é possível. O senhor falou da sua vida, aqui, voltando à entrevista da Playboy, espero que o senhor tenha dito isso. Parece que o seu pai não era propriamente um neurolinguista. Segundo a Playboy, o senhor disse, se eu tirasse nota abaixo de 7, ele me dava uma correada na bunda. É verdade. A sua infância foi uma infância muito mas eles não falaram aí também que se eu tirasse a nota 10, eu ganhava 10 cruzeiros na época, que era muito dinheiro. E teve uma época que ele teve que parar de dar dinheiro, porque ele começou a ficar muito pesado no orçamento dele. Começou a ficar pobre, muito dinheiro, e a Correia estava aposentada. Mas é verdade, sim, Jorge. Houve um período da minha vida que eu mexia com briga de galo. Eu era muito empolgado em briga de galo, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. E meu pai estabeleceu uma regra lá em casa, que hoje eu agradeço ele muito, de que toda nota que eu tirasse abaixo de 7, ele me daria uma correada por cada ponto abaixo de 7. E toda nota que eu tirasse... 3 eram 4 correadas. Hein? Se fosse uma nota Isso, 3, exatamente. Mas eu tinha 10 ou 12 matérias, né? E para cada 10 que eu tirasse, eu ganharia na época, acho que era 10 cruzeiros. E houve um momento que ele teve que parar com isso, que eu estava ganhando muito dinheiro. Doutor Lair. Doutor Lair, por favor. Oi. O senhor agradece ele por causa disso? Claro que agradeço. A longo Mas o senhor prazo, acha que esse sistema funciona? Funciona, eu não recomendo ele, não fiz isso com meu filho, eu tenho um filho de 24 anos de idade que está se formando em medicina, nunca teve problema nenhum na escola, é extremamente inteligente. Tenho uma filha de 20 que é empresária, que fabrica 20 mil tijolos por dia numa cerâmica, dela.
Tenho uma filha de 11 anos de idade, que é super inteligente, não precisei fazer com eles, mas eu agradeço ao meu pai por ter feito, porque na época provavelmente ele não tinha opção melhor. Aliás, eu digo para vocês, todos os telespectadores, o seu pai fez o que ele sabia fazer, nem mais nem menos. Mas você pode até não ter gostado, mas é a única opção que ele tinha. De qualquer forma, então o senhor não tem nenhuma fobia, nenhuma... O senhor não tem fobia? Garante pra gente que não tem. Saiba, não. Neurose? Fobia de pobreza, o senhor não tem? Neurose o senhor não tem? Não. Não tem não, porque pobreza, falta de dinheiro é uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Doutor Laí, por favor. passando. Pois não. Na revista Veja, o senhor declarou que está convencido que existe uma incompatibilidade de neurônios que torna o casamento feliz uma impossibilidade humana e que pretende escrever um livro a respeito e afirma que vai demonstrar que o cérebro do homem e da mulher não combina. Na revista Playboy, o senhor disse que não acredita que problemas sexuais possam ser resolvidos. Quem é quente, quem é frio, é frio. A minha pergunta é, o mesmo cérebro que o senhor ensina, que nós ensinamos, que pode aprender e aprender aceleradamente a criar dinheiro, emagrecimento, sucesso, não pode criar relacionamentos felizes Claro que e pode. Relações sexuais prazerosas? Eu estou muito feliz, doutora Clúdia, só estava fazendo essa pergunta, porque outra vez não foi assim que eu respondi para o repórter. O que eu disse, e o que eu vou dizer aqui não é Laí Ribeiro que inventou, da medicina, o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. Eles são diferentes. Nós temos que aprender a celebrar as diferenças. Mas se a pessoa não entende isso, eu vou dar um exemplo rápido, o cérebro masculino faz uma coisa só de cada vez. O cérebro feminino é capaz de fazer várias coisas. Você é capaz de assistir televisão, terminar o jantar, terminar o relatório do dia inteiro. Mas serem diferentes não significa serem incompatíveis. Querida, se você me fizer Mas uma um homem pergunta, seria incapaz de você tem assistir que me televisão deixar e preparar o responder. jantar? Eu tô Porque do deixando. contrário não tem jeito de eu responder nada, porque todo mundo aqui pergunta e espera a resposta. Se você esperar eu responder, você vai ser satisfeito. Então, se o cérebro feminino faz mais de uma coisa de cada vez, o homem se irrita porque a mulher não senta para assistir televisão com ele. E ela se irrita porque o telefone está tocando e ele não está atendendo porque ele está dentro da televisão. Então, o que eu mostrei é o seguinte, os cérebros biologicamente são diferentes. Não significa que as pessoas não podem viver juntas. Eu estou casado, muito bem casado, adoro, amo a minha mulher e nós temos um relacionamento muito bonito. Então, claro que porque eu entendi isso, eu vou escrever um livro mostrando essas diferenças. Que baseado nessa diferença, a minha intenção é melhorar o relacionamento das pessoas. Tanto é que nós estamos montando, a partir de janeiro, um curso de casal, onde os casais vão para lá para resolver se eles querem ficar juntos ou não e se querem aprimorar o que eles têm. Agora você já casou 3 vezes. Por que as suas 2 primeiras mulheres, você não programou elas para viver bem com você? O Roberto Marinho casou 3 vezes, o Silvio Santos, Mas o Nelson Piquet. Eu não sei por que você me faz essa pergunta. Não, eles não são neurolinguistas, certo? O Roberto Marinho... Eu vou te falar, deu Santos. certo todas as 3 vezes. A primeira vez eu fui casado 11 anos. Você programou a separação também? Fui casado, muito bem casado. Durante o tempo que eu fui casado, vivi que era uma beleza. Tive 2 filhos maravilhosos. Fui casado a segunda vez por 11 anos, tenho uma filha maravilhosa. Funcionou também muito bem. Estou casado de novo e me dando muito bem. Eu acho que os 3 casamentos foram certos. Eu agora tenho direito de falar em casamento, porque eu tenho experiência. Doutor Laí, muitas pessoas que trabalham com neurolinguística como o senhor questionam a seriedade do seu trabalho, a seriedade do que o senhor faz, enfim. Quer dizer, eu queria saber o seguinte, por que isso acontece? Existe um preconceito por parte dos seus amigos neurolinguistas ou existe o quê? O trabalho do senhor não é tão sério assim, o senhor descobriu uma fórmula de ganhar dinheiro? Querida, neurolinguista é quem está nesse livro, ó. International Association for Neurolinguistic Programs. Você quer saber se o sujeito é médico? Você vai no Conselho Regional de Medicina e vê se ele tem certificado. Quem está nesse livro eu respeito. Fez a prova nos Estados Unidos e é neurolinguista. Tem muita gente que se diz neurolinguista que fez cursinho de fim de semana, não sabe nada, entendeu? Então esse pessoal, quando o Laí Ribeiro chegou no Brasil, incomoda eles. Neurolinguista é quem está no livro, o doutor Laí está na página 51. O senhor sabe que a presidente da Associação Internacional de Neurolinguística acabou de nos remeter uma carta avisando que ela está deixando o cargo pela corrupção reinante. Tá bom. Mas aqui, quem está nesse livro fez a prova. Você quer saber se aqui é neurolinguista no Brasil? Cheque o livro. O senhor diria que o Roberto Chiniachic, que o criticou, é um neurolinguista? Que diz que o senhor não é. Roberto Chiniachic. Quem? Nunca foi, nem sabe o que é neurolinguística. Então, nem sabe o que é, mas ele não fala que é também, não. Ele nem fala que é. O comentário que eu escutei dele, eu respeito ele, eu gosto dos livros dele, o comentário que eu fiz é da metodologia comparada com a dele. Ele não é neurolinguista. O senhor tá nem dizendo... nunca foi, nem nunca se declarou. Eu quero deixar isso bem claro no ar. Eu não estou falando, eu acho que o Chiniachic faz um trabalho muito bonito, e ele não é neurolinguista, e ele sabe, ele nunca falou que isso aqui é. O senhor está dizendo que as pessoas que criticam o senhor não são sérias e que o senhor é sério? Não, eu não estou falando que as pessoas não são sérias. Eu sei que eu sou sério.
Meu trabalho é respeitado no mundo inteiro, Roseli. Eu acabei de voltar da Suíça, eu vou 4 vezes por ano e dou um curso em Thüringen. Eu tinha representante de 30 países. Eu faço isso no mundo inteiro. Então o senhor recebe tantas críticas só porque o senhor incomoda, é isso? Eu não sei quantas críticas que você está falando, querida. Essas críticas estão chegando a você, não estão chegando a mim. Você me passa elas, porque eu não estou recebendo-as. O senhor tem dado... Por favor. Eu? Pode. Nessa mesma revista Veja, tem uma referência a um autor americano, que se chama Anthony Robbins. Sim. Chama O Poder Sem Limite. Sim. Em que um leitor desses 2 livros, dos seus e do dele, encontrou várias coincidências bastante próximas. E ele fala até em plágio. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Que beleza, vou até focalizar na câmera. Que momento fascinante. Copiou o Anthony Robbins. Um momento fascinante. O Anthony Robbins, quando eu comecei neurolinguística, desculpa a expressão, ele não tinha nem cabelo na região pubiana. Ele tinha 12 anos de idade. Tá? Segundo, quando eu vou dar uma aula de fisiologia cardíaca, eu falo que o sangue entra no ato direito, vai para o ventrículo esquerdo, vai para a artéria pulmonar. Se eu falar que não é assim, eu estou mentindo. Quando eu vou dar uma explicação de neurolinguística, ou a doutora Clô vai dar, existe uma neurofisiologia dos olhos. Eu não posso inventar. O Robbins, que tem 29, 30 anos de idade, quando eu comecei a dar aula nos Estados Unidos, ele tinha 12 anos, ele não tinha nem cabelo na região pubiana. Então eu não sei como que eu vou me inspirar em Robbins. Claro que se você pegar 2 livros de fisiologia cardíaca, os 2 falarão sobre ventrículo e artéria e válvula. Não tem nada a ver. Quem falou isso ou é ignorante ou é ingênuo. Mas quem publicou primeiro? Vamos ver aqui que tipo de... Qual livro? Não, mas o meu livro não tem... O livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Maurício, não é de programação neurolinguística. É um livro aberto ao público. O livro do Tony Robbins é um livro de programação neurolinguística. Foi publicado antes do meu e já traduzido no Brasil há muito tempo. Seria muita besteira da minha parte pegar um livro que está no Brasil, traduzido, conhecido, e tirar alguma coisa. Agora, se eu for falar sobre o coração, Maurício, não tem jeito, eu tenho que falar do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo e da aorta. Não tem jeito de eu não falar, entende? Só que qualquer indivíduo, eu desafio qualquer um para pegar os 2 livros, tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é ignorância ou malícia. As frases que estão aqui não são bem assim. Então vamos lá. De conhecimento, digamos, técnico da... Fala as frases. Robbins, as únicas pessoas sem problemas são aquelas que estão no cemitério. Laí Ribeiro, só existe um... Depois você fala outro. Agora e daí? Foi Antônio Robbins que inventou isso? Isso é desde a Bíblia. Isso é um conhecimento bíblico. O descanso está no cemitério. Agora, quem é que você vai citar? O Robbins citou, muita gente citou antes dele. Agora, se cada palavra que eu for falar no meu livro, cada ideia que eu for colocar lá, eu tenho que descobrir quem foi o primeiro que falou, que eu lhe garanto que não foi o Robbins, porque eu dava curso nos Estados Unidos em 1980, falando isso que eu estou falando aí. E o Robbins nem conhecia de neurolinguística ainda, porque ele era muito jovem, ele tinha 16 anos. Então, agora, pode ser o contrário até, pode ser que ele tenha pego de mim. Outra, Robbins, as pessoas deprimidas em geral andam por aí de olhos baixos. Laí Ribeiro, todos sabem que uma pessoa deprimida está sempre olhando para baixo. Mas isso é neurofisiologia, Ivan. Mas isso aí é neurofisiologia. Se eu for descrever, eu tenho que descrever com o olho para baixo. Eu não vou agora inventar, dizendo, não, é o contrário, é o olho para cima, que é alegre, que é deprimido. Isso não tem nada a ver de plágio, entende? Isso é ignorância. Porque toda vez que eu for falar sobre neurolinguística, falar sobre os olhos, eu tenho que falar que olhando para baixo é depressão. Eu não posso inventar. Eu não posso reinventar a roda, entende? Mas o senhor faz tanto uso de metáforas, quer dizer, você poderia usar uma metáfora diferente também. No livro inteiro, né, Maurício? Não, eu tenho que aí o outro sujeito que apareceu no livro do Napoleão Hill, que apareceu no livro não sei de quem, quer dizer, eu tenho que ficar assim, bom, onde é que está isso aqui? Quando eu sento, sabe como que eu escrevo o livro? Eu dou uma aula, eles gravam minhas aulas, as aulas são transcritas, batidas, eu trabalho no transcrito. Então é assim que eu escrevo o livro. Como é que o senhor prepara as suas aulas? O senhor estuda, o senhor fica Eu li meditando? aproximadamente, até hoje, aproximadamente 3.000 volumes. Eu tenho leitura dinâmica, eu leio muito rápido. Eu venho fazendo isso, Jorge, há 17 anos. Roma não foi construída em um dia. Mas não, eu pergunto, sinceramente, não é nenhuma ironia. Eu estou perguntando como é que o senhor faz objetivamente. Ou seja, o senhor faz apontamentos, sublinha os livros que o senhor lê, passagens que o senhor acha interessantes, reúne... Eu geralmente faço o seguinte, eu vou para... Qual é o seu método de Meu método de criação, assim? Meu método de criação é o seguinte, eu vou para debaixo de uma cachoeira, numa fazenda que eu tenho em Minas Gerais, entendeu? E lá eu bolo um tema, como eu bolei, por exemplo, o tema de casais. Nós vamos dar curso para casal agora no futuro. Então eu bolei um sistema, pode ser até que exista no mundo, eu bolei, lá debaixo da cachoeira. O indivíduo vai para lá e vai passar por um processo de separação.
Então, quem é que fica com o gato, quem é que fica com a máquina de escrever, é um processo de divórcio todinho, quanto de pensão que você vai pagar e tal. Aí tem uma cerimônia, entre aspas, oficial, quer dizer, uma simulação de uma simulação, e depois tem um baile dos solteiros, e depois o indivíduo começa a namorar de novo e sai de lá, ou casado, ou amigado com a esposa. Com a própria esposa. Com a própria esposa. Então, isso é um processo que eu criei, tá? Agora eu coloco isso no lugar. Agora, se isso aconteceu em algum lugar outro, Já, não sei. O que isso Hollywood pensou? funciona assim, por exemplo. Como é? Hollywood funciona assim. Hollywood funciona assim. 80% dos casais de Beverly Hills é o mesmo casal que se refaz depois. O que o levou a fazer esse tipo de curso? Quer dizer, qual é o princípio dele? Ou seja, Eu comecei a minha carreira médica como psiquiatra, não gostei, passei para cardiologia. Em 1976, eu fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Harvard, fazer um treinamento, já como cardiologista, em cardiologia. Lá eu me deparei com a disciplina da programação neurolinguística, que tinha começado em 1975, em Santa Cruz, na Califórnia. E eu me apaixonei de saída, porque eu fui, durante o curso médico, professor de neuroanatomia e neurofisiologia para os alunos do primeiro e segundo ano. Durante o meu curso médico, eu era monitor. Então, aí caiu a sopa no mel, porque eu já entendia de neuroanatomia, eu já entendia de neurofisiologia, e veio a parte linguística, eu falei, isso é para mim. Não, desculpe, o senhor não entendeu o que o levou a fazer esse curso de casais? Ao que levou a fazer esse curso de casais? Esquema, simular não, a separação? Eu acho, Jorge, que o segredo da sociedade ser sadia está na família. Então, quanto mais você conseguir manter a estrutura familiar junta, mesmo que seja separando, mas manter em harmonia, a mãe não ficar culpando o pai perto dos filhos, ou o pai ficar culpando a mãe, eu acho que isso é fundamental, porque se você não tiver... E onde o senhor acha que funcionaria essa coisa de separar quem fica com a máquina de escrever, com o gato? Não, aquilo ali é um processo seguinte, o sujeito tem uma ideia do que espera ele pela frente se ele vai se divorciar. Quer dizer, essa simulação é feita objetivamente? Objetivamente. Você quer ficar com quem? Você quer ficar com quem? Depois, aí ele passa pelo processo para sentir o que seria e ver se realmente ele quer ou não. Certo? E o Sintonia, o senhor mencionou 2 ou 3 vezes? O Sintonia é um curso, é o nosso carro-chefe. Ele tem 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro. As pessoas vão para um hotel fazenda, se desligam do mundo, ficam lá no primeiro dia do meio-dia às 2 da madrugada, no segundo dia das 8h59 às 3 da manhã e no terceiro dia das 8h59 às 18 horas. É um trabalho de reestruturação mental, trabalhado com as técnicas que eu falei antes, do aprendizado acelerado, do pensamento lateral, da programação neurolinguística, da Gestalt e da 3-in-1, que é uma técnica de terapia corporal dos americanos Gordon Stokes e Daniel Whiteside, onde o que eu faço realmente é um aumento de inteligência. Você sai de lá usando a sua inteligência de uma forma diferente. Nós não estamos usando nem 5% da nossa capacidade mental. É como se você estivesse dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Então, no Sintonia, você desliga o freio de mão e você acelera o processo de pensar. Não é um curso específico sobre nenhum aspecto? Não, sobre nenhum aspecto, não tem nenhum dogma, não tem nada. É um trabalho de mentalização, de aumento de inteligência. Por que eles são tão caros, esses cursos? Eu não sei o que você chama de caro. Comparado com o quê? Com Volkswagen ou com Mercedes? Com curso. O que você chama de caro? O que você chama chama de preço? Então, para começar a esclarecer o preço do curso. O preço do curso o investimento, que não é preço, é investimento, é $550. $550 por pessoa? Por pessoa. Para passar um dia não, de aula? Para passar 3 dias, inclui estadia, hotel, alimentação, transporte e o material do curso e o curso. Eu acho que é o melhor investimento que alguém pode fazer em termos de tempo e dinheiro no mundo. E depois te dar a resposta disso, eu começo amanhã, eu tenho 120 vagas, tenho 130 pessoas inscritas, eu não sei como que eu vou fazer com 10. Eu tenho 40 na lista de espera. O senhor tem aumentado os preços por causa dessa demanda? Não. É dólar. É correspondente a dólar, né, João? Correspondente a dólar. Eu tenho um amigo meu que admira o senhor, mas ele disse que parou de fazer porque estava ficando muito caro. Quem? Um amigo meu, não queria dar o nome dele. É $550 há muito tempo. Agora, e o seu trabalho nesse curso como é? As pessoas chegam lá, o senhor as reúne o dia inteiro num lugar, num auditório? Existe uma sala, a pessoa entra, cada 50 minutos ela tem um intervalo de 15 e nós trabalhamos nos aspectos mais variados. Nós trabalhamos no aspecto do... O senhor só ou um grupo de pessoas? Eu tenho uma equipe, mas predominantemente eu que toco o curso. Quantos são, doutor, aí, para a gente saber? São 120 pessoas. Não, quantas pessoas da sua equipe? São em torno de 6 a 7 pessoas ao todo. 6 a 7 pessoas. Mas o trabalho é predominantemente feito por mim. As pessoas me assessoram, fazem a parte logística da coisa. Mas eu que estou no palco dando aula o tempo todo. Nós trabalhamos na teoria do ganha-ganha. Para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí o problema é seu.
mostramos que o universo é um lugar potencialmente abundante, feito para todos ganhar. Se você acha que fome no mundo é falta de alimento, você está errado, porque desde 1965 a teoria do Malthus foi para as cucuia, porque hoje nós produzimos muito mais alimento que a gente para comer, existe um surplus no mundo, um excesso de 20% de alimento, e nós mostramos que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista. Nós trabalhamos com a técnica da precessão, que a maioria nunca viu falar, que é P-R-E-C-E-S-S-A-O-T-I-U, que é quando um corpo em movimento interfere com outro corpo em movimento num ângulo de 90 graus. Tudo na sua vida ocorre num ângulo de 90. Desculpa, eu não entendi. Eu sei, é difícil você entender rapidamente assim. Por isso que eu não fiz o curso ainda, mas por isso que precisa de eu chego lá. Você é convidado lá. Tudo que aconteceu na sua vida de importante aconteceu num ângulo de 90. Se você é casado, um dia você não levantou e disse assim, hoje eu vou escolher a minha esposa. Você foi em algum lugar, conheceu alguém e acabou casando. Ou seja, num ângulo de 90. Eu nunca disse isso, eu casei até 3 vezes, mas nunca acordei e disse. Pois é, então, exatamente, você nunca disse. Você foi e conheceu alguém e casou. Então, se você for observar, Jorge, tudo de importante na sua vida ocorreu num ângulo de 90. Você foi fazer uma coisa mais importante aconteceu. Nós chamamos isso, e isso eu tirei da física, eu tirei de Buckminster Fuller, que nós chamamos de precessão. Ou seja, você vai fazer uma coisa e num ângulo de 90 uma outra ocorre. Mas para a precessão ocorrer, a condição sine qua non é a ação. Se você não tivesse ido naquele dia, naquele lugar, você não teria encontrado a pessoa que você encontrou e casado com ela. Então, esse é o segundo componente. O terceiro componente... Em geral, isso ocorre de maneira involuntária. Isso. E o senhor trabalha em que sentido? No sentido de você gerar mais ação, você agir mais. Ao invés de você ficar esperando acontecer. Você não vai necessariamente com esse objetivo, mas mais ação pode levar um... Isso, exatamente. Nós trabalhamos com a técnica da excelência, que é onde eu harmonizo o seu sistema nervoso. E você sabe, tem momentos que aconteceu com você que foram espetaculares, tudo deu certo. Então, por que deu certo? Porque você tinha uma integração entre o seu hemisfério esquerdo e direito. Se eu pegar essa luminosidade aqui, ela não vai a 100 metros de distância. Se eu pegar um raio laser, eu jogo a 1 quilômetro de distância. Por que eu jogo? Porque todos os raios estão congruentes. Se você tiver o hemisfério esquerdo puxando para um lado, o hemisfério direito puxando para outro, se tiver conflito, você gasta energia internamente. Então eu mostro como você alinha isto, no sentido do laser. E terceiro, nós trabalhamos... Como se alinha? Em várias técnicas. Uma delas é fazendo malabarismo. Você aprende a fazer malabarismo. Porque a técnica de malabarismo é a técnica mais simples. Objetivamente malabarismo. Você aprende a fazer malabarismo. Mas o que tem malabarismo a ver? Você só consegue fazer malabarismo na hora que você tem integrado o hemisfério esquerdo e o direito. Você faz o quê? Põe as pessoas com 2 laranjas, por exemplo? 3 lenços. 3 laranjas? 3 lenços. Eles trabalham com lenços coloridos. Então não só tem o efeito do malabarismo, como o efeito cromoterápico como é que é o lenço? Da cor. São lenços de Fica seda. jogando os 3? Fica jogando os 3 nos momentos especializados para isso. Claro. Nós trabalhamos com técnicas especiais de música, do aprendizado acelerado, e nós trabalhamos com a técnica da sinergia, que também vem do Buckminster Fuller, que 1 mais 1 é igual a 4. O todo é maior que a soma das partes. Toda vez que 2 ou mais cérebros se reúnem com respeito mútuo, cooperação, intuição, essa comunicação, esse fenômeno sinergético ocorre, é um fenômeno universal. Então eu mostro como que você manifesta isso mais na sua vida. Você chega numa empresa, Jorge, tem um departamento trabalhando para cá, outro trabalhando para cá. Você vê o maior problema das empresas não é o mercado lá fora, não é a inflação. O maior problema das empresas é o conflito interno, é a inveja, é a falta do entendimento de que se juntar esse com esse, pode resolver o problema. Em geral, as empresas procuram o senhor com que tipo de problema? Os mais variados. Eles querem aumentar a produtividade, eles querem melhorar a liderança, eles querem melhorar a comunicação entre os departamentos, eles querem fazer mais com menos. Então existem os problemas os mais variados, principalmente a tônica em termos de comunicação e liderança. Doutor Laí, o Japão funciona como uma grande empresa. Então o senhor acha que os cérebros deles estão programados da maneira adequada? Bem melhor do que o nosso. Isso tem muito a ver com a linguagem deles. A escrita japonesa permite isso, tem estudos mostrando. A escrita japonesa permite uma maior integração entre o hemisfério esquerdo e direito. Por exemplo, a doutora Clô está perguntando sobre o cérebro masculino e feminino. O cérebro feminino tem mais integração do que o cérebro masculino. Então, se você permitir a sociedade, vai acontecer um momento que as mulheres vão tomar conta da sociedade, porque o cérebro feminino
por natureza, superior ao masculino nesse aspecto. A mulher é mais intuitiva, a mulher é mais criativa. Expandindo só um detalhinho. Por que elas não chegaram? A Ásia... Porque nós não deixamos ainda. Então somos mais A Ásia está ultrapassando a Não, isso não é Europa. inteligência, não necessariamente. A Ásia está ultrapassando a Europa e a América e o século seguinte vai ser o século do Pacífico, né? Está praticamente Sim. demonstrado. O senhor acha que isso tem a ver basicamente com o comportamento oriental, que é introvertido e mais harmônico do que o oriental? Não, eu acho que tem a ver também com fases, né? Tudo no universo tem fases. Nasce, Além das cresce, fases econômicas. atinge um pico, deteriora, ou fica pequeno ou desintegra. Então, os gregos passaram por isso, os romanos passaram por isso. Isso acontece com as civilizações. Por exemplo, a civilização americana, na minha opinião, está em decadência. Quer dizer, atingiu um apogeu, está desintegrando. Então, existe, isso faz parte do processo de evolução. Também. Obrigada pela parte que me toca em relação à questão do cérebro da mulher, mas eu queria saber o seguinte... Também dizer que os homens não conseguem ver televisão e cozinhar já era um exagero. Né? Em termos de... Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo. Se o senhor quiser, eu posso lhe convidar para jantar. Ao mesmo tempo. Vendo televisão. Então você Em tem um termos de cérebro realidade, privilegiado. Zolair, em termos de realidade, como é que a neurolinguística pode interferir hoje no Brasil em relação à fome, à má distribuição de renda, em relação a chacinas, em relação à corrupção? Quer dizer, como é que a neurolinguística pode fazer desse país um país próspero como o Japão, por exemplo? Ô, Roseli, primeiro, não é a neurolinguística. Eu não trabalho só com neurolinguística. É que você entenda isso, eu falei isso no começo. Neurolinguística representa 20% do meu trabalho. É um pouquinho da coisa. Como que mudança de paradigma pode melhorar o país? Japão, 1945, Roseli, totalmente destruído, Hiroshima, Nagasaki. Japão hoje. Alemanha, 1945, após a guerra. Alemanha hoje. É assim, fazendo o seguinte, acreditando na nação, trabalhando unido. Enquanto o brasileiro estiver de braço cruzado, esperando que um super-homem, presidente, vai aparecer, como nós tivemos a esperança com Collor, e vai resolver o problema do Brasil, isso não existe. Você fazendo a sua parte no seu programa, cada um aqui fazendo no seu jornal, na sua revista, fazendo aqui, eu fazendo a minha, cada um fazendo... Nada acontece no seu universo físico sem a sua participação. Eu não tenho uma mensagem para resolver o problema de todo mundo. Cada um resolve o seu. Trabalhe. Não espere que alguém vai lhe entregar nada, você faça a sua parte. Se cada um fizesse a sua, como os japoneses fazem, nós seríamos bem mais próximos. E Laí Ribeiro faria menos sucesso, talvez. Talvez, Maurício. E venderia menos? E tudo bem, eu não dependo de livro para viver. Provavelmente venderia O menos. senhor nunca foi convidado aí ao Japão para dar uma... Já fui convidado 2 vezes para ir no Japão como médico, na época que eu era diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme 3 anos e meio, e fui diretor executivo como cardiologista. Mas no atual trabalho do senhor, Não, no atual trabalho meu ainda não. Ainda não. Não, claro que sim. Sem querer ao nosso ajudante de pedreiros do primeiro bloco, ele perguntaria o seguinte: o que deve pensar um leitor que compra o seu livro e encontra essa frase? Se a vida lhe deu um limão, experimente fazer uma limonada. O que quer dizer o seguinte, que os problemas são os nossos melhores amigos. Você está onde você está hoje, agradeça um problema que você teve na vida. O Japão está onde ele está hoje por causa da guerra da bomba de Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha está onde ela está hoje por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, todo problema, ele tem uma parte boa da coisa. O modo como o universo nos ensina é através de problemas. A palavra crise do chinês tem 2 significados, perigo e oportunidade. Você quem escolhe. Então, eu acho, a crise faz mal? Não, eu acho que faz até bem, porque é baseado na crise que você acorda. Então, eu acho que talvez o Brasil precisasse de uma crise ainda maior, para acordar de vez todo mundo. Porque é um país onde tudo que planta cresce, não tem inverno, não tem guerra, não tem, e nós ficamos nessa história aí, esperando alguém resolver o seu problema. Ninguém vai resolver o seu problema. Mas onde entra o limão? Você que vai resolver. Pois é. O limão não é necessariamente um problema. Posso estar com sede até querer tomar limonada. Certo, mas no conceito que eu estou colocando é o seguinte: se a vida lhe deu um limão, faça dele uma limonada. Ou seja, se a vida lhe deu um limão, se lhe deu um problema, aproveite a parte positiva desse problema. Você está onde você está hoje, Jorge, agradeça o problema que você teve na vida e graças ao problema você superou e o seu cérebro se tornou. Isso é a teoria do Prigodini, aquele que eu citei, que ganhou o prêmio Nobel em sistema aberto e fechado. Ele desenvolveu o conceito de entropia e sintropia. O cérebro humano ele é sintrópico. O que significa? Quando você sobrecarrega ele com um problema, ele cresce. Isso é ser sintrópico. O senhor falou em empresas que tem chamado para prestar assessoria. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o executivo brasileiro, porque no Brasil, durante uns anos, se desenvolveu muito aquela teoria do executivo super-homem. Ou seja, o homem capaz de resolver todos os problemas. Em geral, se criaram nas empresas sistemas autoritários de dominação e de organização,
que estão começando a cair. Ou seja, hoje se fala muito em administração participativa, uma série de coisas. Sim. Mas subsiste ainda esse executivo super-homem que, de repente, acaba tendo um chilique, como você diz, e desaba? A mudança no paradigma nesse campo executivo é o seguinte: antes o executivo era o indivíduo que resolvia problema e reagia a situações. Hoje o verdadeiro executivo é o indivíduo que identifica oportunidades e antecipa o futuro. Se eu caminho, eu tenho que ver metros na minha frente, senão eu bato. Se eu dirijo, eu tenho que ver quarteirões na minha frente, senão eu bato. Se eu piloto um avião, eu tenho que ver milhas na minha frente, senão eu bato. Quanto maior a velocidade que você vive, maior tem que ser a sua habilidade de antecipar o futuro. Então, o que está precisando aqui, se você quiser uma receita, é o seguinte: o executivo brasileiro, devido às circunstâncias, ele é extremamente criativo comparado com os executivos que eu treino no exterior. Mas, por outro lado, por causa das circunstâncias, por causa da mudança da regra do jogo, com tanta constância, o executivo brasileiro perdeu aquela habilidade de planejar a longo prazo. Então, o que eu digo é o seguinte: você hoje tem que ser um navegador. Você tem que, quando um sujeito está navegando, ele tem que, ao mesmo tempo, ele tem que controlar o barco. Nesse momento, ele tem que ver que ele não vai bater no rochedo. Então, o que eu digo é o seguinte: você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você viver só o hoje, não vai chegar a lugar nenhum. Se você planejar só amanhã, você não paga o operário no fim do mês. Então, essa dinâmica, essa criatividade no sentido de viver o hoje e planejar o amanhã que precisa no executivo brasileiro. Fora isso, é um executivo extremamente criativo que tem um jogo de cintura invejável comparado com o executivo lá fora. O senhor diz o que ele precisa, mas hoje ele é como? Hoje, a característica dele? A característica dele hoje é um problema maior dele, qual é? Extremamente criativo, mas que não está utilizando a habilidade de planejar a longo prazo. E as empresas brasileiras precisariam fazer o que para mudar o seu sistema de produção, na sua opinião, e melhorar a sua qualidade? Você está querendo que eu dê um curso completo aqui, né? Não, é que o senhor prestou assessoria para empresas. Uma das coisas que deve fazer é contratar o Laí Ribeiro, só que não tem horário para 1994, mas tudo bem. Nós trabalhamos naquelas 4 premissas da visão. Uma empresa tem que ter visão. A empresa, Jorge... Desculpe, antes do senhor entrar um pouco na receita, eu diria o seguinte: o que o senhor tem visto no empresariado hoje? Qual é o problema principal do empresário brasileiro hoje, quando o senhor vai prestar uma assessoria? O senhor chega lá e encontra que tipo de problema da parte do empresário? O maior problema que eu encontro, como eu já falei aqui no programa, é uma falta de sinergia entre os diferentes departamentos. Você chega numa empresa que tem vários departamentos, inteligência é vetorial. Se você colocar um vetor para um lado, outro para outro, não dá nada. Então você encontra nas empresas... A qualidade de pensamento é boa, mas a aceitação das ideias é ruim. Então fica um departamento brigando com o outro. O departamento de mercado brigando com o departamento de produtividade, de produção. Então o que precisa haver, mais importante, é uma integração desses diferentes departamentos para fazer essa inteligência vetorial ir num sentido só. E isso depende de respeito mútuo, isso depende de intuição, isso depende de habilidade de percepção, isso depende de comunicação. Então as técnicas da neurolinguística, nesse caso, são muito interessantes porque ensina como um executivo pode se comunicar melhor com o outro, haver um melhor entendimento. Eu não preciso gostar de você, nem você gostar de mim, mas nós precisamos nos comunicar no que diz respeito às nossas transações comerciais para não termos problemas. Não é um negócio de gostar um do outro, não. É um respeito mútuo. Eu respeito o seu conhecimento, você respeita o meu, e nós vamos fazer brainstorming e vamos trabalhar sinergeticamente. E para esses resultados chegarem ali à base, ao chão da fábrica, como se diz que o senhor falou no começo, que infelizmente essas pessoas que são a maioria não têm acesso ao Laí Ribeiro, o que é preciso fazer, o senhor e as empresas? Primeiro, tem que se comprometer de cima para baixo. Eu, por exemplo, no meu curso, fiz um trabalho muito grande com a Embraer, e o Osiris Silva, que me contratou. Então, a condição sine qua non é o seguinte, que o ex-ministro Osiris Silva, o engenheiro Osiris Silva, participasse do trabalho. E ele foi lá e vestiu a camisa. Ele ficou 4 dias no Hotel Fazenda, trabalhando igual qualquer outro. Então, o comprometimento tem que vir de cima para baixo. Não é pega esse grupo, treina esse grupo. Não, eu não treino. Você vai estar envolvido? Não. Então, eu não quero trabalhar com você. Eu só trabalho com empresas onde o presidente da empresa, o dono da empresa, entra no jogo. Eu fiz isso com a Perdigão, fiz isso com a Golden Cross. Tem que ter o presidente, o chefão tem que estar lá. Do contrário, não adianta nada. Do contrário, é o que nós chamamos em inglês de lip service. É só conversa. Mas a Embraer não adiantou muito, porque ela está, assim como a Perdigão, ela vive momentos dificílimos, né? Estava lá o dono da empresa, como você fala. Perguntar ao Osiris Silva, você já entrevistou ele? Já entrevistei ele, entrevistei o Osiris, a Embraer. E o que ele achou do trabalho do doutor Laí Ribeiro? Não, estou vendo pelos resultados práticos da empresa, Laí. Não posso você lembra da história que eu contei para você do padre? Lembro. Você quer que eu lembre a sua memória? O padre, e se ele não celebrasse a missa? Eu não sei como é que a Embraer seria. Mas o método funciona tanto, por que nessa Não, mas a pergunta sua é uma pergunta também que não tem jeito de eu responder, você entende?
O que eu posso lhe dizer é o seguinte, você pergunta assim, o seu trabalho tem efeito na empresa? Eu falo assim, vai lá e conversa com o Osiris Silva. Você disse que já foi, disse que foi ótimo. Você foi lá e conversou com o Saul Brandalize. Mas os resultados o que mais da que eu posso empresa são dizer? muito ruins. O que mais que eu posso dizer? Eu não posso dizer mais nada. O que eu posso dizer Mas é o não te seguinte... incomoda que os resultados concretos das empresas, em termos de faturamento... Depende de onde eu pegar a empresa, companheiro. Eu posso pegar uma empresa assim, ó, e fazer isso com ela. É fácil pegar uma empresa assim, não precisa ir lá em Ribeiro, não. Mas a Perdigão parece que estava assim... Você não sabe, é só o tempo vez. que vai dizer, você não sabe o que está acontecendo. Reestruturação é reestruturação, você pode dizer isso daqui a um ano. Agora você não pode dizer nada. Roseli. Não, e nessa linha, quer dizer, se o trabalho dá tão certo, por que os resultados não comprovam isso na prática, doutor Air? Roseli, o que você chama de resultado, querida? O indivíduo vai, marido e mulher, lucro, gerar mais empregos. deixa eu lhe falar, marido e mulher vão no Sintonia, na segunda-feira se divorciam. Aí você vai dizer assim, doutor Air, não deu certo. Por que você disse que não deu certo? Eles viviam brigando um com o outro por 20 anos, tiveram a coragem de se separar? Não, dentro dos objetivos de uma empresa, faturamento, lucro, você tem que perguntar, não é o Laí Ribeiro, etc. você tem que perguntar quem me contratou. Se você for lá e perguntar o Osiris Silva, ele vai dizer, que já falou para muitos repórteres, que foi um espetáculo, que mudou muita coisa na Embraer. Agora, o quanto que isso tirou a Embraer do que estava, eu não sei, você tem que perguntar a ele. Se você for perguntar o Saul Brandalize, ele vai dizer a mesma coisa. Então, você tem que perguntar Mas não quem era fez para o estar curso. Não prosperando? adianta você perguntar o Laí Ribeiro. O que eu faço é o seguinte, deu resultado? Claro que deu. Eu tenho certeza que deu. Tanto é que eles recomendam o Laí Ribeiro para todas as empresas. Meu calendário de 94 está todo cheio. Eu não tenho vaga mais. Como é trabalhar com artistas? Mais uma vez eu me socorro aqui na entrevista da revista Playboy. Eu trabalhei muito com artistas. O senhor menciona a Isadora Ribeiro dizendo que ela queria ser uma atriz de verdade, mas não é verdade fez o que pude. também. Eu nunca fiz o que pude, mas milagre não é comigo. Eu nunca diria isso da Isadora Ribeiro, nem de ninguém. Eu sou um profissional. Eu estou muito satisfeito de ter a chance de falar isso aqui. O que o repórter me perguntou foi o seguinte, e qual foi o resultado para a Isadora Ribeiro? Eu disse o seguinte, quando a Isadora Ribeiro fez o meu curso, ela era modelo. O sonho dela era ser atriz. E hoje ela é. Parece que funcionou. Foi isso que eu falei, eu nunca falaria isso sobre qualquer profissional. Ela é atriz ou ela apenas trabalha em novelas? Bom, isso aí o julgamento é seu, não é meu. Bom, por exemplo, Fernanda Montenegro... Isso aí eu deixo para você decidir. Não cabe a mim. Raul Cortez, eu estou dizendo que nunca ela tinha vontade de atuar e está atuando. Isso aí, esse julgamento não é meu, porque eu não tenho habilidade de julgar. E mesmo se eu tivesse, Ivan, eu nunca falaria isso de nenhum profissional. Não, claro, o senhor tem sido procurado por artistas? Quase todos os artistas da Globo já fizeram um curso comigo. E a explicação é muito simples. A falecida Guta, ela trazia o pessoal com ela. Ela gostava dos cursos e trazia. Você está lembrado aí da Eva Vilma, que fez várias declarações na Veja, etc. E muitos outros. Eu não estou aqui para citar nome de ninguém. Mas por causa da Guta, mais de 50 ou 60 artistas da Globo, artistas de um modo geral, fizeram. Meus cursos são muito populares entre os artistas. Agradeço a Guta. O senhor diria que eles são mais fáceis de trabalhar nesse sentido? Nem mais fácil, nem mais difícil. Eles são mais criativos, eles usam mais o hemisfério direito do que o esquerdo, enquanto que o engenheiro usa muito mais o esquerdo do que o direito, um artista, uma atriz, um ator, ele usa mais o direito que o esquerdo. E o trabalho é justamente um trabalho de